Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa semana que está acabando. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos abençoou, protegeu e amparou. Abençoe este final de semana, que nós possamos ter tempo para Ti, para irmos às nossas igrejas, para Te adorarmos e ouvirmos a Tua Palavra. Esteja agora conosco quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos, ó Deus, a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 a 40, que diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças às igrejas. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, um pensamento muito errado na cabeça de muitos cristãos é que o cristão não pode discutir com outro cristão e nem ter posição diferente. Todos precisam pensar a mesma coisa e viver harmoniosamente. Vemos no texto de hoje que dois cristãos muito importantes na igreja primitiva tiveram posições divergentes e não se entenderam de jeito nenhum, ao ponto de se separarem na pregação da palavra de Deus, Paulo e Barnabé. João Marcos, parente de Barnabé, havia acompanhado ele e Paulo na primeira viagem missionária que eles fizeram, mas abandonou os dois no meio do caminho, não se sabe por quê. Isso deixou Paulo muito chateado. Agora, na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo não aceita, porque ele os havia abandonado. Diz o texto assim: Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Ter diferentes opiniões faz parte dos relacionamentos humanos. Isso acontece entre casais, pais e filhos, entre amigos, companheiros de trabalho e também na igreja. É normal. O segredo é saber respeitar os outros, tentar ver o ponto de vista do outro e, não havendo acordo, fazer como Paulo e Barnabé. Cada um segue pelo seu caminho, mas sem raiva, ódio ou mágoa. Para Paulo e Barnabé, o importante era que a palavra de Deus, que mostra a salvação pela fé em Jesus Cristo, deveria ser anunciada para todos os povos. Focados nesse objetivo, eles separam-se e continuam falando de Jesus para todas as pessoas. Jesus também discutia com os seus discípulos e de vez em quando até ficava muito bravo com eles, como por exemplo, quando chamou Pedro de Satanás, porque ele estava querendo que ele tomasse um caminho mais fácil e não o caminho da cruz. Mas depois Jesus ficava bem com eles, pois o importante para Jesus era a salvação da humanidade. Aliás, Jesus Cristo tinha esta grande característica: ele focou
na salvação da humanidade e não deixou que nada atrapalhasse o seu objetivo. Foi para salvar a humanidade perdida em pecados que ele veio ao mundo, viveu entre os seres humanos, sofreu na cruz toda a ira e castigo de Deus pelos pecados de cada ser humano, morreu e ressuscitou. Todas as vezes que alguém queria lhe tirar do seu objetivo de salvar a humanidade, ele repreendia e mantinha-se no caminho que se propôs, mesmo que tivesse de passar pelos terríveis sofrimentos eternos na cruz como substituto dos seres humanos. A salvação da humanidade foi um ato gracioso e amoroso de Deus sem merecimento e também sem exigir nada do ser humano pecador, como diz Romanos 3, 21 a 26. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata a todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Como cristãos, podemos discutir sim, e até não nos entender sobre algumas coisas, mas nós não podemos perder o foco do ser cristão e do ser igreja cristã, que é expresso em 1 Pedro 2,9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que Ele os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Paulo e Barnabé discordaram na questão de João Marcos, mas chegaram a um entendimento. Cada um vai para um lado falando da salvação pela fé em Jesus Cristo, porque isso era o mais importante. Cuidemos, estimados irmãos e irmãs, para não perdermos tempo e energia em coisas que não valem nada. Precisamos focar no mais importante em nossas vidas: Cristo, Sua palavra, oração, igreja, vida cristã, e juntos salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Também em nossa vida particular, aprendamos a não perder tempo e energia em discussões que não valem nada. O mais importante é viver uma vida de paz, amor, fé e esperança neste mundo, sabendo que tudo neste mundo passa, mas tem a vida eterna nos céus esperando por nós. Que nós falemos como falou o apóstolo Paulo em Atos 20, 30 e 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos teus. Fomos comprados por Cristo na cruz. E agora somos cristãos, filhos e filhas de Deus. Que nós não percamos tempo em coisas que não valem nada. Que nós foquemos a nossa vida, a nossa energia no mais importante, que é viver a nossa fé, buscar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas, amar a Tua santa palavra, a oração, estar junto de outros cristãos na igreja, e que nós possamos levar essa Tua palavra que salva para todas as pessoas deste mundo. Dá-nos um final de semana feliz, tranquilo, e que nós possamos, com a nossa vida, honrar e glorificar o Teu santo nome. Isso te pedimos em nome de Jesus, e também já pedimos
Ó Deus, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.